Boa noite, Valéria. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Seja bem-vinda. Boa noite, Eliane. Seja bem-vinda. Boa noite, Veronilda. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje, dia 4/9/2024, vamos iniciar nossa aula de número 15. Hoje nós vamos falar de fiscalização trabalhista. Vamos aguardar só mais um minutinho, o pessoal entrar, e a gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema. Existe bastantes fiscalizações, principalmente nas empresas grandes. E principalmente quando há denúncia, né? Porque o pessoal fica indignado com algumas situações e começa a fazer denúncia no Ministério do Trabalho. A empresa está deixando de pagar hora extra, o funcionário está trabalhando demais, o funcionário está passando do horário, o funcionário está chegando em cima do horário porque o transporte não está passando na hora certa, ou o transporte está passando cedo demais. Enfim, são várias as denúncias. E nós vamos falar um pouco sobre esse tema hoje. É um tema bastante importante. A empresa precisa estar aí atenta, né, para ela evitar problemas com leis trabalhistas. Boa noite, Cristiane, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, turma. Muito bom ter vocês de volta para iniciarmos mais uma aula. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente poder dar início aqui. Tem uma notícia muito boa para vocês. Nós vamos ter um curso. Após terminar esse curso aqui, a gente já vai começar outro curso de supervisor de RH. E vocês estão todos convidados a participar com a gente desse curso. Porque aí a gente já termina esse daqui e a gente já começa o outro. E aí a gente termina em dezembro. Vai ser muito bom. Depois eu vou trazer para vocês. Eu não vou trazer hoje porque eu tô sem a grade curricular do curso e foi me passado hoje sobre esse curso. É uma informação que para mim é nova e eu vou verificar a grade curricular do curso e vou trazer mais informações para vocês. Mas eu posso adiantar que vai complementar esse curso que vocês estão fazendo. Na verdade, vai abrir a gente vai abrir, né, as informações de uma forma mais abrangente, porque aqui a gente estamos vendo, né, todas as informações de forma bem simplificada. Então a gente está aprendendo, digamos assim, que a gente pegou todas as informações e fez um resumo delas, né, porque não daria tempo para a gente falar a fundo, inclusive a questão das alíquotas, né, que eu ainda não falei, mas eu pretendo fazer uma aula exclusiva só para falar das alíquotas. Antes de terminar eu acredito que na aula lá de número 10, mais ou menos, eu quero tirar uma aula para falar das alíquotas, né, os valores, quanto que é cobrado ali, o percentual sobre cada salário, né, quanto você recebe de FGTS, quanto você paga de FGTS, dependendo do valor do seu salário, quanto que é o imposto de renda também. Eu vou trazer uma tabela até na aula 10 para a gente poder falar.
Enfim, aqui a gente está falando de forma resumida, né? Se vocês fizerem o supervisor, a gente vai aprofundar nesses temas. Então vocês terão muitas informações preciosas para agregar aí na carreira profissional de vocês. E para mim, né, será um prazer imenso ter vocês comigo nesse curso, porque a gente já está tão acostumado juntos, né? E para mim, né, se vocês continuarem, vai ser maravilhoso. Amélia Araújo, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos, obrigada. Desculpa o atraso. Tudo bem, seja bem-vinda. Eu estava falando aqui para os seus colegas que a gente vai abrir um curso de supervisor de RH, qualificação também. Após a gente terminar esse curso, provavelmente a gente já vai estar iniciando o outro bem rapidinho. No caso, como vocês já têm toda a documentação lá no Cotec, então já facilita muito. É só vocês falarem que quer fazer, depois a gente vai estar fazendo uma lista, não precisa ser hoje, né? Mas depois eu vou estar passando uma lista para vocês dizerem aí se querem ou não, para vocês responderem o formulário. E aí a gente vai estar passando para a secretaria para inscrever vocês nesse curso. Eu creio que até mais no final desse semestre não, desse módulo. Esse módulo hoje vai para a 5ª aula, então cada módulo tem 10 aulas. Então, até no final desse módulo, já vou estar passando a lista para vocês aí decidirem se vocês vão querer ou não. Aí eu vou trazer a grade curricular, porque aí eu passo a grade curricular para vocês, aí eu acredito que vocês vão verificar se é importante ou não, mas antemão eu digo para vocês que é muito importante. Eu creio que vocês vão gostar muito. E vocês já estão tão acostumados, né, a participar com a gente aqui, eu acredito que vai ser muito bom. Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Bom, vamos aqui. Hoje nós vamos falar sobre fiscalização trabalhista. Boa noite, Priscila, seja bem-vinda. Fiscalização trabalhista, aula de número 15. Então, nesta aula vamos conhecer o conceito da fiscalização trabalhista. Quem realiza, através de qual documento é inspecionado e quais as informações são verificadas na inspeção. As empresas são obrigadas a manter um livro de inspeção em cada estabelecimento para que a fiscalização possa anotar as ocorrências verificadas. Por que a gente fala que são ocorrências verificadas? Existem muitas denúncias, né, por parte de alguns colaboradores dentro da empresa. Então, se o colaborador está insatisfeito, né, com a função qual ele está executando, de repente a empresa contratou o colaborador para ser vendedor. E aí quando ele começa a trabalhar, a empresa quer que ele limpa a loja, né, que ele faz o trabalho de faxina, que ele lava o banheiro para depois ele trabalhar de vendedor. Tá certo isso? O que vocês acham? Não. Não está. Não, com certeza não. Eu acho que não, mas tudo depende de um combinado entre eles, né? Mas eu acho que Depende de um combinado entre eles. eu já trabalhei em várias lojas que realmente isso acontece, de fato. Isso vai acontecer. Tá certo? Não. Mas, né, se a gente combinar antecipadamente um combinado informal, digamos assim, isso não será formalizado. Combinado informal, junta o útil ao agradável. Eu preciso trabalhar, a empresa precisa de um colaborador. A empresa me fez a proposta de trabalhar de vendedor, porém eu preciso fazer a limpeza da loja pela manhã.
Só que isso foi falado. Boa noite, Fran, seja bem-vinda. Boa noite, desculpa o atraso. Tudo bem? Boa noite, Jéssica, seja bem-vinda. Depende muito do combinado, gente. Já ouviram um ditado que diz que o combinado não sai caro? Só que esse combinado, sabia que a empresa corre um risco muito grande quando ela faz esse tipo de negociação? Sabia que ela está colocando, a pessoa que gere a empresa está colocando a empresa em risco quando ele faz esse tipo de negociação? Isso não deveria acontecer. Esses acordos informais para questão de desvio de função dentro da empresa. Isso não deveria acontecer. Porque a pessoa está arriscando tomar um processo. E hora ou outra, uma empresa, principalmente as empresas pequenas, hora ou outra uma empresa fecha porque não tem condição nem de pagar a multa que ela vai ter que pagar. Vai ter que dar uma indenização para o trabalhador. Então, não compensa esse tipo de negociação. Não é compensativo. Lembra daquela questão que eu disse para vocês lá ontem, que se o supervisor namorar com a secretária, dentro ou fora da empresa, ele vai ser demitido por justa causa? Porque hora ou outra, acontece da secretária ficar com raiva do cara e aí ela vai processar a empresa. Ela não vai atrás, não vai processar o cara, ela vai processar a empresa. Ela vai alegar assédio moral e por aí vai. Enfim, a empresa vai ter que pagar uma indenização por conta da atitude do gerente ou do supervisor. Nesse caso das empresas menores, com o desvio de finalidade, desvio de função, acontece a mesma coisa, é bem semelhante. Então, o proprietário da empresa, ele não deveria aceitar esse tipo, ele não deveria fazer esse tipo de negociação nem informal. Isso pode trazer um prejuízo muito grande para a empresa, certo? Então, é importante vocês saberem que vocês têm direitos constituídos. E se você for contratado para ser vendedor, você vai trabalhar como vendedor. Você não pode trabalhar como motorista. E acontece demais, né? Contratado para trabalhar como vendedor, a empresa dá um carro para o cara andar e fala, não, agora você vai ter que trabalhar, você vai ter que visitar clientes. E aí ele tem que fazer o trabalho de motorista e de vendedor. Certo isso? Também não. Essa empresa está correndo risco de ser processada por esse trabalhador. E por conta dessas questões, há muitas denúncias no Ministério do Trabalho. Porque aí o colaborador está insatisfeito com a situação, aí ele vai e faz uma denúncia anônima lá no Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho, por sua vez, vem até a empresa para fazer uma fiscalização. Chegando na empresa para fazer essa fiscalização, eles vão precisar verificar esse livro, esse livro de ocorrência. Então, a fiscalização possa anotar as ocorrências verificadas. Então, ela vai até no estabelecimento e lá vai ter, tem que ter esse livro de inspeção à disposição. Então, eles vão fazer uma fiscalização para saber se os colaboradores estão desempenhando as suas funções de forma correta. E se o agente do Ministério Público do Trabalho chega na empresa, ele não diz o dia que ele vem, ele chega de surpresa. Ele entra na empresa, por exemplo, e dá uma observada na empresa. Ele observa o que cada colaborador está fazendo. Eles são muito espertos, são maquiavélicos. Observa o que cada colaborador está fazendo. E isso é em empresas menores. Tá? Nas empresas grandes, eles não conseguem entrar, porque tem uma segurança, tem uma portaria, então eles vão ter que pedir autorização. Mas eles também não mandam um ofício pedindo essa autorização. Eles vão chegar na portaria e vai pedir a liberação. Às vezes o porteiro consegue segurar esse pessoal do Ministério do Trabalho por alguns minutos. Não, a gente está ligando na empresa
para verificar a possibilidade de vocês entrar, se está tudo bem, se não corre risco e tal, e blá 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 blá. Então o cara consegue enrolar de 10 a 20, 30 minutos ali na portaria até o pessoal do ministério poder entrar. Beleza, eles vão entrar. Nesse tempo, muitas empresas conseguem se organizar, né? Não, pega o funcionário, manda para lá, traz o funcionário para cá, manda para ali, e vira aquela bagunça. Não, nós temos que ter tantos funcionários aqui. Ah, a linha de inspeção tem que rodar com 6 funcionários. Nós estamos só com 3. Puxa vida, vamos atrás dos colaboradores. Coloca um cara lá para vestir o uniforme da Inspeção Federal, coloca ele lá na linha, no local lá, só mesmo para disfarçar, para poder o pessoal ver que está tudo ok. Vira uma loucura dentro da empresa. Eu não sei se você já trabalhou em empresa quando há uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Eu já participei, né, e teve auditoria do Ministério do Trabalho e era uma loucura, ainda mais quando eles chegavam assim meio sem avisar, né, porque por mais que as empresas grandes tenham algumas informações privilegiadas, então quando o assunto chega no Ministério do Trabalho, eles ficam sabendo sei lá como, tá? Tem um negócio lá, né? Fiquem espertos, pode ser que vocês recebam uma visita aí. Então não sei como, mas eles ficam sabendo. Então eles não é pego, né, com tanta surpresa assim. Mas acontece, e aí vira aquela loucura. Colaborador correndo para um lado, correndo para o outro. Mas imagina nessas empresas pequenas, né, que é o caso daqui que nós estávamos falando, daquela empresa que você foi contratado ali para vender, trabalhar como vendedor de sapato, como vendedor de roupa, e o empresário ali coloca você para fazer a limpeza da loja pela manhã, e aí você está lá fazendo a limpeza, chega um agente do Ministério do Trabalho, verifica que você está fazendo limpeza, depois ele vai olhar para saber qual a função de cada colaborador e de repente lá na sua função você está como vendedor e ele já viu você fazendo a limpeza, isso já vai gerar um problema sério para a empresa. Então é melhor evitar essas dores de cabeça. E geralmente eles vão quando há denúncia, tá? Dificilmente o ministério ele vai a uma empresa. O ministério decidiu que vai fazer inspeção numa empresa. Não, não é assim. Geralmente quando eles vão é porque já está tendo denúncia. Alguém está fazendo algum tipo de denúncia. Vocês já passaram por isso em alguma empresa que vocês trabalharam? Não. Eu já fiz essa função, que agora eu estou sabendo que era errada. Eu acho que a empresa ganhou muito dinheiro em cima de mim. Porque no lugar de pagar uma pessoa, né, realmente para cada função, tem funcionários que fazem mais de uma função, né? E no fim não chegou a um bom objetivo, né? Tipo, se você é contratado para ser vendedor, mas você tem que limpar, aí você já se preocupa com a limpeza, se preocupa com a venda, se preocupa com muita coisa. Então, eu acho que é o certo mesmo, é cada um ser contratado para cada função. Principalmente nas grandes, né? Deve ser maior ainda a demanda. Com certeza, né? Nas empresas maiores isso acontece muito raramente, né? Só quando, por exemplo, um colaborador é promovido. Isso acontece. O colaborador era operador de máquina, aí ele foi promovido a supervisor. Só que continuou como operador de máquina, contratado como operador de máquina, mas ele faz serviço de supervisor. E aí ele está lá trabalhando como supervisor, observando o pessoal, mas na carteira de trabalho ainda está registrado como operador de máquina. Isso acontece com pessoas, eu já vi pessoas trabalhar um ano inteiro, às vezes um ano e meio, né, com desvio de função. Ele já estava trabalhando como supervisor, mas contratado como operador de máquina. Então isso acontece muito. Só que isso também, o que a maioria acontece? Quando o cara é mandado embora da empresa, ele processa a empresa por conta do desvio de função, a empresa é obrigada a pagar todo o tempo para ele, que ele trabalhou, né? E geralmente o cara tem testemunha que prova isso. Então, se ele estava ganhando um salário como operador de R$ 3.000 e de um supervisor era R$ 5.000, a empresa é obrigada a pagar essa diferença para ele com juro, correção monetária e ainda dar uma indenização. Então, e tem pessoas que têm o direito e não vão à justiça. Tem gente que é tão humilde, né? Eu já vi mesmo trabalhador trabalhar 3 anos com desvio de função
e a empresa fechou e ele não teve coragem de processar a empresa. Ele não teve coragem de colocar a empresa na justiça. Então, assim, e ele ainda tinha esperança de voltar para a empresa para tentar o cargo de supervisor. Já tinha trabalhado 3 anos como supervisor, sendo contratado como operador, e ainda tinha esperança de voltar para ser supervisor. Então, assim, a gente vê alguns gestores, né, gerentes, porque isso aí para a empresa é muito bom. Já pensou você ter um colaborador ganhando R$ 3.000, desenvolvendo a função de um colaborador que poderia estar ganhando 5 ou 6 mil por mês? Então é show de bola, né, para a empresa. Só que a gente sabe que isso é ilegal, né? Acontece em todo lugar, é ilegal. Ora ou outra as empresas são processadas, ora ou outra eles têm que pagar a indenização. Mas, por exemplo, se eles fazem isso com 30 funcionários e um processa a empresa, ele está no lucro, está lucrando e muito. Por isso que ainda acontece. Imagina se os 30 levassem a empresa na justiça. Ela não fazia esse tipo de negociação. Pode falar, alguém levantou a mão? Fique à vontade. Oi, professor. Eu sou aqui de Porteirão, cidade pequena. É a coisa mais comum de acontecer. Toda empresa que a gente trabalha, a gente vê isso, vê essa dificuldade em trabalhar só naquela profissão. Você muitas vezes vai trabalhar em um hotel, chama você para ser recepcionista e coloca você em qualquer outro setor. E ainda quando ficha, põe na carteira uma função que não é a sua. Você vai trabalhar como uma operadora de caixa, põe você para açougueira, para qualquer outro setor, e o salário que é bom continua o mesmo, e a profissão não fica na carteira. Alega como que você seja um auxiliar de limpeza, porque aí você faz um serviço geral, mas não paga. Então, pessoal, agora vocês sabem que vocês têm direitos, tá? Se você é contratado para fazer uma função e você foi para outra função, a empresa está te colocando, você foi contratado para ser vendedor, e a empresa está colocando lá você para fazer o trabalho de limpeza. Está errado. Você pode guardar isso daí, né? Você pode entrar com processo, a empresa é obrigado a te indenizar por conta disso aí. Se você é contratado para trabalhar no caixa e você está trabalhando no açougue, está totalmente errado também. Então a empresa tem que, às vezes o salário do açougueiro é quase 2 vezes maior do que um operador de caixa. E aí você está fazendo trabalho de açougueiro ganhando como operador de caixa. Está errado. Então você tem que ganhar mais e a empresa precisa fazer ali a adequação da sua função na carteira de trabalho. Então isso é ilegal. Aí se você não quer sair do serviço, porque a pessoa tem medo, né? Ah, mas eu vou perder meu emprego se eu falar alguma coisa. Tudo bem, não saia do serviço, continua trabalhando, monta um processo calado, né? Vai montando as provas, vai guardando. O dia que essa empresa te mandar embora, aí você tem todo o processo anotado, tem as provas, fotos, né? Fotos do WhatsApp, fotos que você pode fazer do seu telefone, vídeos, mensagens do WhatsApp, vai guardando tudo isso. Porque o dia que você sair, você vai ter um processo prontinho contra essa empresa para você receber cada centavo que ela deixou de te pagar. Alguém mais levantou a mão? Fui eu, professor. É interessante também, nesse caso, quando a gente vê, acontece muito em concurso público municipal. Eu falo porque eu sou daqui de Santa Helena e eu vejo isso muito. Só que assim, aí no caso, esse desvio de função é bom para a pessoa que passou no concurso, porque assim, por exemplo, a minha irmã, ela prestou o concurso para a prefeitura daqui, para o cargo de auxiliar de limpeza. E aí foi feito um acordo com ela, tipo, ela foi chamada, foi convocada, tomou posse do cargo, só que assim, eles precisavam de uma pessoa para ocupar a recepção.
Só que também precisava de uma pessoa na limpeza. E aí, o que foi feito? Aí, a pessoa que estava responsável lá chamou ela e falou, olha, será que você pode ficar um mês aqui? E aí, você vai para a recepção, porque você tem, assim, já uma experiência na recepção e tudo mais, já trabalhou em outros lugares. Então, assim, seria bom para nós, você estar na recepção. Aí, a minha irmã não pensou duas vezes, falou, tá, eu fico na limpeza durante um mês e depois eu vou para lá. Mas dizer que falou assim, desconfia, não quer dizer que não acreditou. Que realmente, assim, mesmo ela entrando como auxiliar de limpeza, que depois de um mês ela ia para a recepção, porque ela não fez o concurso para recepção, ela fez para auxiliar de limpeza. E aí pegou e foi trabalhar de boa e tal. E quando é fé, passou um mês, aí o chefe, a chefe dela da limpeza pegou e falou, olha, você tem que ir lá em tal lugar, porque a fulana já está te esperando, porque aí você vai começar a trabalhar na recepção, lá do PSF. E aí foi. E ela ficou muito feliz, assim, que ela falou, caramba, então, uma coisa muito boa, assim, para ela, no caso, esse desvio de função foi bom. Mas isso acontece assim, não foi só com ela. Eu sei também de outras pessoas também que acontece isso. Sabe, assim, eu acho que em concurso, assim, municipal, acontece bastante isso, de você prestar o concurso para determinado cargo, assim, e depois de um tempo, ou às vezes não só questão de acordo, assim, entre as pessoas, mas assim, depois de um tempo, aí você vai podendo crescer, né, profissionalmente ali, vai fazendo curso, especializando, e aí vai se destacando e vai surgindo a oportunidade de você entrar em outro cargo dentro da prefeitura ou de algum órgão lá público ligado à prefeitura, no caso. Isso acontece muito, assim, em cidade pequena, assim, pelo que eu já ouvi falar e pelo que eu vejo aqui em Santa Helena. Isso acontece muito. Tanto que aí depois, quando vê lá na carteira, aí tá como, igual minha irmã, tá como auxiliar de limpeza. Só que ela não tá mais. Hoje ela já está até no administrativo já. Então, mas na carteira tá auxiliar de limpeza do concurso dela. Pois é, e a aposentadoria depois qual que fica? Calma aí, Aí eu não sei. deixa eu explicar como que funciona. Né? Sabe o que é ruim disso daí? A gente chama isso de cargo de confiança. Isso. Cargo de confiança. Ela é contratado na limpeza. Só que aí eles, por ela ter uma boa amizade com o pessoal, eles deram um cargo de confiança para ela, só que esse cargo é temporário. Se entrar Exatamente. outro prefeito, pode ser que ele não queira ela lá e ela tem que voltar para a limpeza. O difícil é só isso. Porque nesses casos há muitos acordos dentro de prefeitura. Eu já vi isso acontecer em vários lugares. Só que aí esse tipo de acordo dentro de um concurso público funciona até mudar a gestão. Depois que muda a gestão, a pessoa volta para a limpeza novamente. Pode ser que o outro gestor deixe ela lá, mas pode ser que não. E assim, então, ela meio que tá dando sorte, então, porque tem 10 anos já isso. Então, ela tá dando bem, muita né? sorte. Tá Talvez dando, não tá? porque Foi sorte. houve assim, um processo de políticos, né, que deu muita sorte de irem ganhando assim os políticos Na mesma linha que ali, ela né, estava professor? apoiando, entendeu? É verdade. O triste disso é que se entrar um da oposição lá, ela É, vai ter que voltar para a limpeza pois de é. novo. E Será aí que ela é vai triste, conseguir? imagina. 10 anos no administrativo tem que voltar para a limpeza. Pois é. Sangue do cordeiro. Nossa, meu Deus do céu, tadinha. Só de imaginar fico com dó. Alguém mais deseja compartilhar? A Letícia levantou a mão. Professor, é bem comum, né? Mas o que eu queria compartilhar aqui é que, assim, sabe aquele puxa-saco? Ou um conhecido puxa-saco, é esse aí que tem oportunidade. Porque aqui eu morava em outra cidade, Cachoeira Alta, é um pouquinho maior, perto de São Simão, né? Um pouquinho maior do que aqui. Aí eu tenho os cursos que eu não perdo a oportunidade. Todo curso que eu posso, eu faço. Então, eu sou monitor, eu posso trabalhar criança autista, fora a faculdade e outros.
Cheguei, fui lá, levei meu currículo. Tô quase terminando um de inglês que é reconhecido nos Estados Unidos. Fui ali pedir, tava precisando. Tava precisando de monitor e professor de inglês. Você acredita que eles não me chamaram e chamaram, né, aqueles, né, como falar amigo, que nem Parceiro. Não, amigo terminou, não. Parceiro. é o parceiro dos amigos, É sabe? Nem parceiro. me terminou um ensino médio. Então eu fiquei bem chateada mesmo. Aí eles, depois de um tempo, agora esse ano, ofereceram uma vaga para mim de monitor e eu falei que não. Não, eu não quis mais. Porque eu não vou, tipo assim, me submeter, né, a isso. Então eu preferi ficar no serviço que eu tô hoje do que eu entrar lá e aí no final do ano eu já ter que sair. Então eu fiquei bem chateada mesmo nisso. É porque já está quase no final do mandato, né? E fica muito arriscado você arriscar um olho e depois você ficar sem nenhum dos dois. Aí é arriscado mesmo. Tá certinha. Espera passar primeiro aí as eleições, depois você arruma um parceiro político e aí você consegue ficar uns 4 anos lá. A Marilza levantou a mão. Igual falou, cidade interior tem muito disso, né? A gente tá vivendo isso. Eu estou vivendo isso nesse momento. Eu acho que tem um lado positivo e um lado negativo também. Se você pega um cargo de confiança e você tem que desenvolver ele, você tem que estar preparado para desenvolver ele, de certa forma, né? Você tem que dar o seu melhor ali. Mas também eu não concordo que esse cargo de confiança, que nem no caso dela aí, ela estava preparada para aquilo e chamou uma pessoa totalmente despreparada. Eu já não concordo. Mesmo eu vivendo, né, me esforçando aqui, eu ainda prefiro que as coisas fossem cada qual no cada seu. Você se preparou, dá oportunidade para quem está preparado, entendeu? Naquela situação ali. Você está preparado para aquela situação? Então é naquela situação. Do que você ficar tentando. E muitas vezes acontece, quem tem prejuízo é só a população, nesse caso. Eu sou meio. Assim, é difícil, eu sei que não é fácil você se preparar e depois, né, por amizade ou por cargo de confiança, tudo aquilo que você estudou, tudo aquele esforço que você fez, você não está sendo valorizado naquilo que realmente você é. É complicado, não é fácil. Você também é concursada, né, Marilza? Sim, na área de higiene, eu passei em higiene e alimentação aqui. E passei também de auxiliar de creche. Muito Aí eu bom. desenvolvi minha função de limpeza, 2 anos, quase 2 anos. Agora eu estou no cargo de confiança também. Muito bom. Então, pessoal, acontece muito. A Jéssica também levantou a mão. Não, professor, eu vi a colega falando aí sobre os assuntos aí da prefeitura daqui de Santa Helena, que eu também sou concursada. Eu tive uma reunião recente com o Ministério Público, que a gente foi chamado para conversar sobre desvio de função, e realmente no Ministério Público tem várias denúncias referente à prefeitura de Santa Helena, justamente sobre os desvios de função, né? E ela falou que é muita, não é pouca. E a gente vê o problema grande que gera na administração pública esses desvios de função. Porque eles não têm um plano de carreira para o funcionário público daqui. Então, não tem como você subir de cargo fazendo um curso ou fazendo uma faculdade, né, sem você puxar saco. Então, ou você puxa saco, igual diz, ou você puxa saco ou você puxa carroça. Aqui tá desse jeito. Na verdade, o concurso público, o que a gente tem alguns planos salariais, né? Plano de carreira a gente não tem para concurso público, a gente tem plano salarial. Então, cada vez que a pessoa estuda, né, ele faz um curso diferente, dependendo do edital que ele foi feito, contratado, ele vai ter um plano de carreira salarial. Então, toda vez que ele se profissionaliza, o salário dele aumenta um pouco. Mas a função dele não vai mudar, a não ser um desvio de função temporário. Entenderam? Aí, se ele quiser mudar de função, ele vai ter que fazer o concurso público em outra área, para ele subir de cargo, né, ou pegar um cargo diferente. Caso contrário, se ele fez o concurso para limpeza, limpeza. Se ele fez o concurso para
auxiliar administrativo, ele vai ser auxiliar administrativo até o último dia dele. Motorista vai ser motorista, não tem como fazer nenhum tipo de mudança, porque existe um edital e nesse edital diz que aquele funcionário vai desenvolver aquela função, então não vai mudar. Agora, o plano de carreira salarial, o plano o salário ele tem um teto, então todo concurso já tem estabelecido isso daí. O salário inicia com R$ 2.000, mas o colaborador ele pode estudar e tal, e o salário dele pode aumentar até um nível de R$ 6.000. Entenderam? Aí tudo bem, porque aí o colaborador tem aquela alegria em estudar, em se profissionalizar, se tornar uma pessoa com mais conhecimento para poder melhorar também o salário dele. Então, no meu caso, eu trabalho com educação, né? E eu já conversei sobre isso justamente, esse plano de salário. E realmente aqui você pode levar 10 diploma lá, que seu salário não vai subir. E eles cobram especialização, mas não estão pagando. E tem denúncias no Ministério justamente por causa disso, né? E tá difícil trabalhar nessa área justamente por causa disso. E aí, pessoal, tem que denunciar mesmo, tem que ir lá e continuar denunciando. Vai que uma hora pega um juiz lá que tem sangue na veia e aí faz alguma coisa acontecer. Porque é difícil, gente. Órgãos públicos é muito difícil de lidar. É muito difícil. Porque eu não sei, a justiça parece que se faz de cega, né? Porque processos contra a prefeitura, contra o estado, contra o governo federal, o governo estadual municipal não andam. Processos não andam. Se fosse um processo contra uma empresa como a BRF, o processo no outro dia estava no ministério, no outro dia já estava na mão de um juiz, no outro dia já estava julgando, no outro dia a empresa já tinha que pagar uma multa. E já os processos contra municípios, estados ou até mesmo governo federal não andam. Não andam. Até uma vez eu fiz o financiamento pela Caixa Econômica Federal de um terreno e era muito alto o juro. E eu pensei, vou tentar um processo para ver se baixa um pouco da parcela. Eu procurei uns 10 advogados. Falou, cara, não adianta nem entrar. Se fosse o Bradesco, você entrava e ganhava. Se fosse o Itaú, você entrava e ganhava. Mas Caixa Econômica Federal, não adianta nem tentar. O processo não anda. Pode desistir. Não vira. Eu não sei por que não, gente. Um dia eu vou descobrir isso daí. E é bom nem falar muito, né? Porque o Brasil a gente não tá podendo nem tá falando muito, porque senão a gente recebe a Polícia Federal na porta da casa da gente. Misericórdia. Mais alguém levantou a mão, Veronilda? Alguém mais quer compartilhar alguma informação a respeito? Professor, quando contrata e especifica lá a sua função, mas mesmo assim no contrato tem uma observação lá que você pode fazer outras funções que a empresa exige, também é válido? Aí essas funções têm que estar discriminadas, né? Porque se ele colocar, pode fazer outras funções, mas que funções são essas? Tem que estar discriminada no contrato, porque senão a empresa pode pegar você que foi contratado para ser auxiliar de limpeza para ser mecânico, para ser motorista, para ser técnico de segurança do trabalho, porque não tem especificado. Aí o Ministério não aceita também. Tem que ter uma especificação. Mais alguma pergunta? Então vamos aqui só dar uma lidinha aqui para a gente concluir, né? Praticamente nós falamos sobre o tema, nós discutimos sobre o tema. Vou dar uma lida aqui só para poder fortalecer e a gente já vai para a parte final. Este livro possui formato padrão, podendo ser
autenticado na empresa no momento da primeira fiscalização pelo próprio fiscal. Para realizar as fiscalizações, o oficial apresenta uma relação de documentos identificando os documentos e datas de sua finalização, variando entre 2 e 8 dias para a exibição dos documentos solicitados. Os livros ou fichas de registros empregados e de controle horário devem estar obrigatoriamente no local de trabalho. Seguem abaixo alguns dos documentos de fixação obrigatória no local de trabalho: quadro de horário de trabalho, escala de revezamento e horário ou de folga, último guia de previdência social recolhida, informações sobre reembolso, creche, se houver, cópia de acordo ou convenção coletiva de trabalho, avisos relativos à segurança do trabalho. Então, esses documentos, eles têm que estar fixados à disposição do Ministério Público do Trabalho todos os dias dentro de uma empresa. Caso a fiscalização apure algumas irregularidades, o agente emitirá uma notificação ou aplicará um auto de infração. Em ambos os casos, cabe defesa por parte da empresa no prazo de 10 dias da ciência da ocorrência, sem precisar pagar por isso. Caso a empresa não se defenda, poderá fazê-la ao receber a infração para recolhimento. Deverá optar em recolher a infração com desconto de 50% ou depositar o total e efetuar a despesa administrativa. O recolhimento deverá ser efetuado através de DERF, identificando o pagamento com o código 0289 na defesa do código 7309. As defesas são digitadas aos delegado regional do trabalho, que encaminha o recurso para o setor atuante, para manifestações representantes. Atuações são aplicadas em dobro no caso de resistência. Pode ocorrer interdição do estabelecimento se apurado o risco, comprometendo a segurança do trabalhador. Neste capítulo, conhecemos como funciona a fiscalização trabalhista e o que são verificados e o que ocorre nos casos de violação. Então, pessoal, é muito importante andar de acordo com a legislação. É muito importante fazer o que é certo, né? Deixar os dados ali sempre muito bem organizados, né? Caso venha uma fiscalização, a gente tem que apresentar esses dados. Então é importante que a gente sempre mantenha isso tudo organizado. E tem um fator muito importante, que é essa questão da fiscalização. Quando um fiscal do Ministério Público do Trabalho vem na empresa, ele já sabe o que ele está procurando. Tá? Então, não adianta a pessoa colocar um monte de documento para tentar tirar a atenção do fiscal, para tentar tirar a atenção dele. Não, ele já sabe o que ele quer. Quando um fiscal, um auditor, vai numa empresa, ele não vai lá porque ele suspeita de alguma coisa. Ele vai lá porque já existe alguma coisa. E ele vai procurar por aquilo que já existe. Então, é como se você ligasse para a polícia e falasse: olha, vem na rua 72, tem 2 homens brigando aqui de faca e um vai matar o outro. O policial já sabe o que ele vai fazer lá. Ele vai separar uma briga onde tem 2 homens com faca brigando na rua 72. Então, o agente do Ministério do Trabalho, quando ele vai a uma empresa, ele já sabe também o que ele vai fazer lá, porque há denúncias. Então, ele vai lá, ele vai fazer um auto de infração. A empresa pode recorrer também, né? Pode justificar por que está acontecendo o que aqui de fato aconteceu. A Valéria quer falar? Levantou a mãozinha. Professor, é uma dúvida. Esse livro de inspeção que tem que ter nas empresas também pode ser chamado de TCMA? Você me pegou na dúvida agora. Porque eu vou verificar essa questão. Porque aqui
no estudo que eu estava elaborando, eu não atentei para esse detalhe. TCMA, Isso, TCMA. eu vou anotar aqui. É o nome de um documento que é tipo livro de inspeção. Só para confirmar se isso é uma regra geral ou se varia de empresa para empresa. Não, a regra do Ministério é uma só, né? E fala. Não, assim, o nome desse documento, assim, ser específico, TCMA. Ah, vim procurar o TCMA. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. TCMA. Eu vou verificar e te falo. Beleza. Aqui agora eu não me recordo. Tem coisas que parece que você conhece tanto, mas na hora parece que você fica assim, peraí, eu não preparei para essa pergunta. Às vezes é igual, pode ser que seja adotado por aquela específica empresa, né? Não, mas é uma norma do Ministério e não das empresas. No caso, quando a gente fala desse livro de inspeção, ele não é uma norma da empresa. Ele é uma norma já estabelecida pelo Ministério do Trabalho. Sim. Entendeu? Então, por isso que pode ser que seja o mesmo nome, né? Aqui a gente fala livro de inspeção, mas pode ser que ele seja conhecido como TCM. Eu vou verificar. Aí eu te dou uma resposta lá no grupo. Tá bom. Mais alguém? Alguma pergunta a mais? Professor, e no caso de uma empresa não permitir a entrada de um agente do Ministério do Trabalho? Eu falo assim, não empresas grandes, assim, mas empresas pequenas, às vezes Então, familiares. E aí? fica muito complicado para ele, porque aí o agente pode chamar a polícia. Ah, Entendeu? tá. Ele tem quase um poder de polícia, um agente do Polícia. Ministério do Trabalho. Na verdade, quando ele vai a uma empresa, muitos já levam um policial junto com ele. É igual aqueles fiscais os fiscais da Secretaria da Fazenda. Já viram os fiscais da Secretaria da Fazenda? Ah, sim, sim. Já E leva vai um indo. policial, exatamente. Já leva um Vai. policial para poder fazer a segurança dele. Ah, Eles têm um poder muito grande, pessoal do Ministério do Trabalho, gente. Eles não são qualquer um. Quando a empresa ouve falar que vai um agente do Ministério do Trabalho na empresa, o pessoal treme nas bases. É como se falasse assim, a Polícia Federal está vindo visitar sua casa. É igual a vigilância sanitária, né, professor? Exatamente. Porque você nunca sabe o que eles querem. Eles vão procurar alguma coisa, eles não vêm na empresa à toa. Eles vão procurar alguma coisa, entenderam? Então, quando fala, tá chegando uma inspeção do Ministério do Trabalho, pô, todo mundo gela a barriga. É igual quando o policial te para no trânsito. Aí você fica pensando, será que não tem uma seta queimada? Será que não queimou um farol? Será que não tem um pneu baixo? Já fica assim, meu Deus do céu, será que tá tudo ok? Por mais que a gente saiba que tá tudo ok, que a gente fez a inspeção, que tá tudo beleza, mas a gente fica com medo de ter uma seta queimada, porque o cara vai punir a gente. É a mesma coisa, é o mesmo sentimento. Mais alguma pergunta? sim, é a continuação mesmo da pergunta. Uhum. Professor, aí no caso, se a pessoa, o dono da empresa, não permitir a entrada do agente, ele vai lá e aciona a polícia. No caso, esse agente do Ministério Público, ele poderá, então, já dar uma multa ou fazer uma notificação mais, assim, uma multa mais pesada pelo fato de não ter permitido a entrada do agente e ter sido preciso recorrer à polícia? Ou não? Vai a notificação normal, se achar alguma coisa indevida? Aí ele vai responder por mais crimes, né? Já Ah, pensou? sim, Desacata a autoridade pública, resistência à presença de um oficial do Ministério do Trabalho. Enfim, vai ser uma série mais problemas para de ele, né? infração. Uma série de infração, né? Que ele vai Tá ter que certo, responder depois. Isso aí vai ficar bem pesado para ele. tá certo. Até porque quando uma pessoa vai abrir uma empresa, ele já tem que ter ciência de que se o Ministério do Trabalho for visitar a empresa dele, ele não pode simplesmente, não vai entrar aqui não. Não é uma pessoa qualquer, é um agente, né, do governo. Um Então, representante do é um governo, né? representante do governo. Então, ele vai lá, geralmente, quando há denúncias.
E se eu falar pro cara, não, você não vai entrar, é complicado, viu, gente? Ele vai É, entrar. é praticamente quando uma polícia tem um mandato para Isso. ir na sua casa e você querer barrar a polícia, não Não, tem É, como. verdade. você tem um mandato para entrar na minha casa, mas você não vai entrar na minha casa, eles deixam de Não entrar? existe. Uhum, Não deixa, eles vão entrar lá. Né? exato. Queira você ou não, vai ser. Só que assim, complica a vida da pessoa. Aí ele vai ter que fechar o negócio dele e sumir, porque pode ser que se ele barrou o fiscal de entrar na empresa dele, na parte da tarde vem a Polícia Federal. E aí ela entra e leva tudo. Aham. Aí vai fazer uma varredura completa. E o cara vai ser processado ainda. Pode ser que o agente seja humilde e fala, não, beleza, você não vai deixar, não, não, beleza, então. O agente vai lá, abre uma denúncia na Polícia Federal, a Polícia Federal vai lá no mesmo dia e faz um... E olha que se não for na mesma hora. E aí eles levam tudo que tem lá. Então não adianta lutar contra o governo. Não adianta, gente. É aquilo que eu falei para vocês. Processos contra município, estado e governo federal não flui. Não flui. Fica lá. Pode observar esses políticos. Você já viu político ficar preso? De jeito nenhum, Moço, tem hora infelizmente. que eles pegam um político aí, você fala assim, cara, esse cara não sai da cadeia mais nunca na vida dele. Uma semana depois o cara tá na rua desfilando. Você fala, E mas não é sorrindo ainda, possível, né, da sorrindo nossa ainda, cara, e tirando sarro ainda da cara tirando daqueles sarro que da nossa acreditaram, cara. tirando sarro ainda da cara daqueles que acreditaram que ele nunca mais ia sair da cadeia. É verdade. É incrível.